Então, para a gente poder construir um planejamento que traga um upgrade para a nossa comunidade, um upgrade para a nossa região que a gente está servindo, é necessário construir, sim, um planejamento, o que eu chamo de planejamento estratégico, como um planejamento mais global, mais geral. E eu preciso, aqui, eu vou expor para você, e eu preciso que você acompanhe até o final para que você possa compreender esses processos. Então, a primeira coisa que eu quero expor para você é exatamente o que eu havia acabado de comentar. Existem duas dimensões da igreja que nós podemos explorar, né? Eu vou falar aqui rápido, porque eu já mencionei isso em um outro vídeo, mas a título de resumo. Nós temos a dimensão espiritual, nós temos a dimensão espiritual. Nós temos a espiritual que foca na pregação, no discipulado, no serviço, no culto, enfim, na missão. Nós temos essa parte espiritual, levar Jesus às pessoas, pregar o evangelho, e é esta área que é a principal, é o importante. Só que para exercer esse propósito, que é o propósito até que Rick Warren coloca, é o propósito de adorar a Deus, servir as pessoas, discipular, de poder cumprir a missão, não é isso? Para cumprir esses propósitos, eu preciso, hoje, na nossa realidade, ter uma instituição também que nos apoie. As instituições, elas nos ajudam a dar o corpo físico desta obra espiritual. Então, aí nós vamos ter as diretorias. As diretorias vão ter as suas atas, vai ter seus rolos de membros, vai ter os livros caixas, vai ser ali reconhecido como pessoa jurídica para poder cumprir seu papel institucional em relação ao governo. Então, essa parte institucional, essa parte da denominação, estrutura física, precisa ser, sim, observada, analisada e cuidada para que não gere problemas e interfira na missão, no propósito principal, que é a pregação, discipulado, serviço, adoração. Não podemos deixar que esse lado aí possa atrapalhar o lado espiritual. E para isso a gente precisa, sim, construir um mecanismo para evitar essas situações. Então eu quero colocar aqui para vocês que no nosso planejamento, sim, é uma necessidade. O planejamento é fundamental. Quando o pastor Fabiano Ribeiro ele vai dizer o seguinte: temos que ter a performance de uma empresa com um coração de igreja. Então, a estrutura organizacional, ela precisa ser algo, sim, de comprometimento. Pastor Carlito Paz vai dizer: a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. E lá na Bíblia Sagrada, quando nós olhamos, Jesus também menciona, lá em Lucas capítulo 14, verso 28, que qual de vocês que, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, vamos partir exatamente desse exemplo de Jesus. Quando é que surgem as estratégias? A estratégia vai surgir a partir da Segunda Guerra, ali, de maneira mais clara, né? Sempre houve estratégia de alguma forma, mas esse conceito ganha peso e é transferido da parte de guerrilha para a parte empresarial a partir da Segunda Guerra. As empresas começam a aderir estratégias de maneira mais específicas para trabalhar suas marcas. E aí, como eu falei, as mudanças que acontecem nas pessoas geram mudança nas instituições, né? Então isso é fato. As pessoas mudam, automaticamente as instituições mudam, a maneira de pensar das pessoas mudam, logamente, as maneiras que as instituições começam a pensar também vai mudar. E aí nós temos essas pessoas que levaram estratégia para as empresas, as empresas apresentaram, né, para as pessoas comuns, e que essas pessoas comuns começaram a exercer funções, cargos nas nossas igrejas, e trouxe para a parte institucional. Hoje, as igrejas, sim, elas têm estratégia de evangelismo, estratégia de missão, estratégia para discipulado, estratégia para desenvolver o crescimento, a mentoria, tem estratégia para desenvolver todas as áreas da igreja. Então, nesse momento,
eu quero sim dizer para você que há uma necessidade de construir um planejamento estratégico. Eu coloco para você aí na tela 12 etapas, 12 fases de uma construção de um planejamento estratégico, em que vai começar lá do zero, ponto marco zero, que é a criação da proposta. Quando você pensar em construir algo para a sua igreja, vou fazer um planejamento para o ano que vem. Começa aí. O planejamento estratégico começa a partir do deslumbre do futuro, da visão do futuro. Então, a primeira fase vai tratar da elaboração inicial do projeto, que seguirá a avaliação e discussão junto ao grupo gestor da igreja. Então, você vai levar a proposta para o grupo gestor, seja conselho, seja mesa diaconal, enfim, e vai propor para eles, e eles vão começar a pensar sobre essa questão. A segunda fase é a exposição. É você, a partir do momento, me dá a chance de expor. Aí você vai lá e expor para o gestor a partir de apresentação de slide, a partir de uma entrega de cópia do documento, daquilo que você inicialmente propôs. Uma terceira fase é o reajuste, porque você criou algo, ou você construiu coletivamente com eles, ou sozinho, mas vai precisar do ajuste. Após a leitura, a reflexão profunda, né, dos diretores, como tudo da igreja, vai ter essa reunião com esse estrategista inicial para poder fazer as adequações. A partir disso, vai criar a ferramenta onde vocês vão avaliar o estado atual da igreja de vocês, o estado atual do presbitério, como nós estamos na adoração, como nós estamos no discipulado, como nós estamos na missão, o que nós temos desenvolvido hoje, o que está de falha hoje. Porque a partir do momento que você fazer essa leitura, fazer esse questionário e colocar para membros da sua igreja fazer a resposta, né, você vai ter a pesquisa, né, que é a fase em que você vai pegar esse formulário, tudo que foi construído, e levar para poder a igreja responder. A pesquisa aí, no mínimo, é bom 100%, mas vai ser muito difícil em muitas igrejas grandes. Mas então você pode fazer uma pesquisa aí com 75%, né, dos membros das igrejas, das congregações, fazer a pesquisa com 100% dos líderes, ok? Tanto da sede quanto das congregações, com as suas esposas, porque por mais que tem igrejas que não reconheçam pastoras, a esposa de pastor como pastoras, mas elas estão no ministério junto com eles e sofrem juntamente com eles, e uma vez a esposa sofrer, o pastor também vai ser impactado, que vai gerar um impacto também na comunidade. Fase 6 é o preparo dos resultados, é quando você vai compilar os dados, vai fazer os cálculos, vai criar o gráfico, gerar PDF, fazer slides. Depois, a 7ª fase é o diagnosticar, é pegar tudo que foi feito e vamos analisar. Vamos ver quais são as ameaças e as oportunidades, quais são as forças e fragilidades, quais os fatores chaves que vai nos levar para o sucesso, que nós podemos dar um upgrade neles, já são sucessos que podemos melhorar, e quais as competências ministeriais, o que nós temos de talento, o que nós temos de bom, que não está aproveitado. Um irmão que foi diagnosticado que nós temos uma boa equipe de louvor, mas quase não é usada, porque ela não foi descoberta ainda. Então, quais são as competências ministeriais? Depois aí nós vamos criar o planejamento estratégico. Gente, eu não vou falar muito não, porque já falei em um vídeo passado, então vou ser bem objetivo, e que vai ser responsável pelo corpo gestor da região e da região da igreja local, né, que vão trabalhar isso em uma fase de 5 a 10 anos, para poder desenvolver a missão, promover a visão, propor as soluções a longo prazo, enfim. Depois nós temos o tático, né, então a responsabilidade aí dos líderes de propósito. Nós temos 5 propósitos, então cada igreja vai estipular líderes para cuidar de que cada propósito desse venha a ser cumprido dentro daquela igreja. Esses líderes vão criar um planejamento tático de 3 a 5 anos, e precisa sempre, tanto o estratégico quanto o tático, precisa sempre ser revisitado, adequado de acordo às circunstâncias que vão acontecendo e as atualizações da comunidade. E, por fim, os líderes de ministérios e grupos de integrações que vão estar atrelados ao propósito, porque o que acontece? Muitas igrejas hoje têm pastor, e o pastor diretamente já vai lá, líder de mulher, líder de homens, tudo responde ao pastor, né? Então, a proposta é conselho, juntamente com o pastor, levanta um grupo chamado líderes de propósitos, que são 5. Esses líderes de propósitos vão trabalhar aí os grupos de integração, e a depender do tamanho da igreja, líderes de ministérios, melhor dizendo, esse líder de ministério pode também chegar ao nível de integração. Vamos colocar aí, feito tudo, criou-se esse planejamento, vamos ter a fase 11, que é
o treinamento. Nesse treinamento, ele vai estar acontecendo para poder passar toda essa informação, a instrução, como vai ser desenvolvido, passar os planejamentos. E nós temos aí a fase 12, que é o treinamento, que é o acompanhamento. É sempre estar voltando ali, ver o que precisa melhorar, o que precisa ajustar, qual a estratégia que não está dando certo, e nós vamos dar sequência e vamos implementar. Então, tudo isso é importante, tá bom? Esse é o resumo aí dessas 12 fases que nós podemos trabalhar. E aí, vamos para a terceira? Vamos continuar aí. Essa fase que eu estou colocando para você aqui, ela equivale à segunda fase da mesa, que seria aí a mobilização administrativa. Então, é como se fosse essa apresentação. Então, vamos para a terceira fase aí, vamos trabalhar, vamos construir. É importante pensar assim, tá bom? Aí está um fluxograma, onde nós teremos aqui a fase, deixa eu ver se eu consigo, aqui, eu achei, deixa eu ver se está dando certo aqui, ó. Nós temos essa aqui o presbitério e o conselho, eles vão estar trabalhando junto, o presbitério para elaborar e o conselho para poder executar nas igrejas, né? Então, o conselho fica sendo o executor nas igrejas e o presbitério, o elaborador. E aí, pode trocar as palavras dentro da sua igreja, a conversão, que você achar interessante. Ou se você estiver vendo esse vídeo, que quiser aplicar a partir da sua igreja, então, somente o conselho aqui. A partir do momento que está construído, nós temos os líderes de propósito, que vão ser os guardiões dos 5, depois os líderes dos nossos ministérios, e dentro dos ministérios pode desenvolver aí os grupos de integração, que são envolvendo aí, você consegue envolver desde a liderança até os mais novatos, né? Então, é importante nesse processo. Quais